E nós vamos falar do Corinthians. Domingo tem Corinthians e Internacional. Aliás, o pré da semifinal da Copa do Brasil de Corinthians e Flamengo será bem legal. Jogos grandes e nós vamos falar disso em sequência agora. Corinthians e Inter e depois Flamengo e Atlético Mineiro. Começamos pelo Coringão. André Cavalcanti chegando. Olá, amigos dos canais Fox Sports. A sexta-feira aqui no Corinthians foi de confirmação. O técnico Jair Ventura concedeu entrevista coletiva e fez questão de elogiar o desempenho do meio-campista Matheus Vital no último jogo contra o Sport para justificar a escalação dele como titular na vaga do centroavante Roger, que vai ficar apenas como opção no banco de reservas. Sendo assim, o Corinthians titular para encarar o Internacional domingo em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro terá Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Léo Santos e Henrique, os dois zagueiros, com Danilo Avelar na lateral esquerda. À frente da linha defensiva, dois volantes, Gabriel no lugar do suspenso Ralf e Douglas. E à frente destes dois volantes, uma linha com 4 jogadores, Romero e Cleison abertos pelas pontas, enquanto Jadson e Matheus Vital vão atuar centralizados. Como eu disse, após a atividade desta sexta-feira, Jair Ventura conversou com jornalistas. Vamos ver e ouvir alguns trechos do que disse o comandante corintiano. O Corinthians vinha numa pegada muito forte de jogos atrás de jogos, então foi muito mais uma recuperação. Uma recuperação para a gente encher o tanque, para a gente voltar, né, a essa série de jogos que vamos ter agora, jogos pesados, decisivos, né, que não só a Copa do Brasil como brasileiro, a equipe do Inter é muito forte. Uma equipe de força física também muito grande, além de uma técnica muito forte. Então a gente voltou a pensar no brasileiro, da importância de voltar a vencer em casa. Eu estreiei jogando fora, depois outro jogo fora. E na minha estreia em casa a gente conseguiu uma vitória que foi importante. Que a gente possa usar essa sequência de jogos em casa, respeitando os nossos adversários, mas fazendo o nosso dever de casa, que são as vitórias. Tá aí, portanto, a palavra do técnico Jair Ventura. No finalzinho da preparação desta sexta-feira, uma imagem preocupante. Cleison deixou a atividade mais cedo, levou a mão à coxa esquerda, mas segundo o próprio treinador Jair Ventura, não chega a ser uma preocupação, mas caso ele sinta alguma coisa antes do jogo contra o Internacional, Pedrinho é o substituto imediato. Do centro de treinamento, Joaquim Grava, André Cavalcanti, para os canais Fox Sports. Muito bem, meus amigos. E olha aí, quarta-feira tem semifinal contra o Flamengo, mas antes tem esse belo jogo, hein, contra o Internacional lá em Itaquera, no próximo domingo. Do Corinthians, hein, Leandro Quezada? Com todo respeito ao Internacional, que está brigando pelo título, mas esse jogo é encarado como um teste para o duelo mais importante e o duelo da vida do Corinthians nessa temporada, para tentar fechar a temporada com o título da Copa do Brasil. E agora numa posição diferente daquela que o Corinthians tinha no primeiro duelo contra a equipe do Flamengo. Foi um time até certo ponto covarde, só jogou na defesa, criou poucas possibilidades, criou 2 possibilidades de gols. Na realidade, uma, né? Porque foi o passe do Paquetá, a melhor jogada do Corinthians foi o passe do Paquetá para o Cleison. E aí uma jogada do Jadson com o Cleison e o Douglas chutando para fora, né? Chutando totalmente torto. Foram as 2 grandes chances que o Corinthians teve na primeira etapa. No segundo tempo, o Corinthians não chegou e o Flamengo teve uma dificuldade enorme para romper a marcação do Flamengo. Ontem eu fiz uma brincadeira aqui, o João falou, pô, até é legal falar isso. Eu acho que os 2 são favoritos a fazer um grande jogo. Porque no momento em que o Corinthians sai um pouco para a partida, ou seja, vai querer fazer um jogo de futebol que não é só a marcação, né, desenvolver no meio-campo e atacar o adversário, ele automaticamente abre espaço para que o Flamengo também faça o jogo dele. Eu estou esperando um jogaço quarta-feira entre Corinthians e Flamengo. E acho que a postura do Corinthians tem que ser essa, tem que saber também atacar a equipe do Flamengo. A única preocupação é que, mais uma vez, não vai ter essa referência no ataque. O Roger não pode jogar, Jonatas não tem a confiança aí para atuar, o Matheus Matias já defendeu a equipe do ABC. Corinthians, com o Jair, vai usar o esquema muito parecido com o do Carille no Campeonato Paulista, quando jogou sem o centroavante. Era um 4-2-4 ou um 4-4-2, dependendo da leitura da hora do jogo. Funcionou naquela oportunidade, mas o Corinthians tinha Sid Clay na lateral, Balbuena dando sustentação para a zaga,
Maicon jogando muito bem no meio-campo e Rodriguinho, que foi uma peça fundamental naquela conquista. É fato que esses 4 jogadores farão muita falta para a equipe do Corinthians. E aí vamos ver como é que o Corinthians se vira nos 30 com a entrada do Matheus Matias, do Matheus Vital fazendo o papel do Rodriguinho. Não sei se ele tem condição de fazer isso. É interessante. Fala, PVC. Eu acho que ele vai fazer um modelo diferente de jogo. Quando tinha Rodriguinho e Jadson na frente, muita gente chamou o Rodriguinho de falso 9. Eu não entendi o Rodriguinho como falso 9. Eu acho que tinha 2 meias que rodavam. Hoje eu acho que o Matheus Vital vai fazer o papel que era do Gabriel no Maracanã. O Ralf está suspenso contra o Inter, o Gabriel recua para a função do Ralf e ele faz uma linha de 4 na frente com o Romero, Matheus Vital, Douglas e Cleison. Ou seja, o Matheus Vital vai fazer a função do Gabriel com mais talento, com mais qualidade, com mais sentido de organização, mas quando perde a bola, ele volta para fazer um 4-1-4-1 de novo. Ou seja, vai marcar, quando recuperar a bola, sai para tentar criar um pouco mais. E esse jogo contra o Inter vai ser um ensaio do jogo contra o Flamengo. Ele vai precisar ter mais criatividade, mas ele não vai abrir mão de uma defesa muito segura. Vai tentar ganhar o jogo numa bola, como tentou fazer no Maracanã, só que no Maracanã era o jogo da emergência, ou seja, vou evitar perder. Agora ele vai tentar ganhar, mas sem tanta agressividade. Já vamos falar do Internacional, portanto, Corinthians, Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Gabriel, Romero, Matheus Vital, Douglas, Cleison e Jadson. E pode ser esse o time da próxima quarta-feira na decisão contra o Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. Jair Ventura deve mandar a campo esse time domingo, Edmundo. Mais um coletivo pronto. Coletiva pronto. De luxo. É porque quando você não tem um bom planejamento, você contrata 2 centroavantes que não podem te jogar na sua principal competição no ano. Depois da eliminação na Libertadores. Depois de estar 11 pontos, 12 pontos, 15 pontos, sei lá quantos pontos está o Corinthians do título do Brasileiro. 300. Restou o quê? Restou a Copa do Brasil. Então, assim, se você perguntar pro torcedor corintiano, vai dar 100-0. Está 17. 17. Você vai dar 100-0. O que você prefere? Ganhar quarta ou ganhar domingo? Mas ele vai com o mesmo time, né, Edmundo? Mas é o coletivo pronto. Ele tem que jogar com o time de domingo. Ele está preparando. Preparando o time para quarta. É a primeira semana que o Jair Ventura tem livre para treinar. Então ele tá treinando o time pro jogo contra o Inter. Se não jogaria o Roger. Se não jogaria o Roger. Ele tá pensando lá no jogo de quarta-feira. É um coletivo pronto, com todo respeito ao Inter. Só que o Inter não tem nada a ver com isso. Aí a chave é o contrário. O Inter, que está fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana, só tem o brasileiro. Então é o jogo da vida do Inter, porque ao perder para a Chapecoense, viu o São Paulo assumir de novo a liderança da competição. Então, assim, é difícil você se planejar num calendário tão complicado. E eu estava ouvindo o Eugênio esses dias aqui, prestei atenção, de que não há nenhuma coisa no regulamento que proíba o cara jogar por 2 equipes na mesma competição. No Brasileiro pode, enfim, na Copa do Brasil não. Então o que eu quero dizer? Para ganhar domingo e para ganhar na quarta-feira, essa semana tem que ter sido valiosa, ela tem que ter espremido assim o máximo de cada jogador na parte tática, na parte física, na parte emocional, para poder o Corinthians embalar. Porque o Corinthians corre um risco grande de ver o seu ano acabar na quarta-feira. E esclarecendo isso levantado pelo Eugênio, que disse ontem aqui que realmente não viu nada no regulamento e tinha uma dúvida, isso consta no artigo 45 do Regulamento Geral de Competições. Ou seja, no Campeonato Brasileiro, está no regulamento do brasileiro que o jogador tem um limite de 7 partidas. No regulamento da Copa do Brasil, como não há nada que seja específico em relação a essa possibilidade de o jogador estar num time, sair para o outro e jogar a Copa do Brasil, aí vale o artigo 45 do Regulamento Geral de Competições. Então, realmente, se jogou por um time, não pode jogar por outro. Só para terminar, João, o próprio Jair Ventura disse ali, ele fez 3 jogos à frente do Corinthians. Derrota na estreia contra o Palmeiras, empate 0-0 contra o Flamengo
e a vitória em cima do Sport. Isso. Certo? Exatamente. O único jogo que ele ganhou, ele tinha o centroavante. Perfeito. Olha então, aqui. Ele gostaria de repetir isso. Ele só não vai repetir porque quarta-feira, de novo, ele não tem a figura desses dois homens mais avançados. Muito bem. E o Internacional?